da fazenda ao prato. Uma corrida contra o tempo. Nosso mundo prospera na velocidade. A comida, a própria essência da vida, não é exceção. Alimentar a todos de forma eficiente e rápida é uma necessidade. Cada segundo conta, desde o momento em que uma semente é plantada até o momento em que uma refeição é servida. Pense na jornada de um simples tomate. Ele viaja de uma fazenda, muitas vezes a centenas de quilômetros de distância, até o nosso supermercado local. Agricultores, processadores, distribuidores e varejistas trabalham incansavelmente para garantir que esse alimento básico chegue às nossas mesas. Eficiência não se resume à velocidade. Trata-se de minimizar o desperdício e maximizar a produção. Cada grão de arroz economizado, cada grama de carne usada com sabedoria, contribui para um futuro mais sustentável e com maior segurança alimentar. A evolução milenar, do grão ao pão. A invenção da roda revolucionou o transporte e a produção de alimentos. Mover cargas pesadas de grãos tornou-se exponencialmente mais fácil. Essa inovação abriu caminho para os primeiros moinhos. Os primeiros moinhos, movidos a animais ou água, conseguiam transformar grãos em farinha com muito menos esforço humano. Isso permitiu a produção de alimentos em maior escala. O Império Romano era famoso por contar com moinhos d'água para alimentar sua vasta população. A Revolução Industrial acelerou a inovação com a energia a vapor. As fábricas podiam processar grandes quantidades de matérias-primas em produtos alimentícios acabados. Essa maior disponibilidade de alimentos, combinada com preços mais baixos, teve um impacto profundo na sociedade humana. Dentro da fábrica de alimentos, onde as máquinas fazem mágica. Entre em uma fábrica de alimentos moderna e você será recebido por uma sinfonia de imagens e sons. As esteiras transportadoras carregam ingredientes crus em uma jornada cuidadosamente coreografada. Máquinas brilhantes de aço inoxidável realizam suas tarefas especializadas com precisão. Veja, por exemplo, a humilde batata frita. Máquinas automatizadas lavam, descascam e fatiam as batatas com notável velocidade e eficiência. Os chips são fritos até a perfeição crocante, temperados e inspecionados quanto à qualidade antes de serem embalados. Processos semelhantes criam uma variedade estonteante de alimentos processados. Robôs, guiados por sensores sofisticados e algoritmos de computador, realizam tarefas que antes eram domínio exclusivo de trabalhadores humanos. Eles levantam cargas pesadas, separam e embalam produtos e realizam verificações de controle de qualidade com velocidade e precisão. A ascensão das máquinas, IA e robótica na linha de produção. A inteligência artificial, ou IA, já é uma realidade em fábricas de todo o mundo. Os sistemas baseados em IA otimizam todos os aspectos da produção de alimentos, da previsão da produção das colheitas ao ajuste fino do sabor dos alimentos processados. A IA pode analisar dados de sensores nos campos para determinar o momento ideal para plantar, regar e colher as plantações. Dentro das fábricas, os robôs realizam tarefas delicadas que exigem alto nível de destreza, como colher e embalar frutas e vegetais. Esses robôs trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, sem a necessidade de pausas ou descanso. O uso de IA e robótica na produção de alimentos levanta questões importantes sobre o futuro do trabalho. À medida que as máquinas se tornam mais capazes, o que acontecerá com os milhões de pessoas empregadas na indústria alimentícia? Alimentando o futuro. Sustentabilidade na produção de alimentos. O sistema alimentar industrial é um dos principais contribuintes para as emissões de gases de efeito estufa, desmatamento e poluição da água. Muitas empresas estão adotando práticas sustentáveis, como a redução do desperdício de alimentos, o uso de fontes de energia renováveis
e o desenvolvimento de embalagens ecológicas. Os consumidores estão exigindo opções de alimentos mais sustentáveis, refletindo um desejo crescente por alimentos que sejam bons tanto para as pessoas quanto para o planeta. Inovações em tecnologia de alimentos, como a agricultura vertical, estão criando um sistema alimentar mais sustentável. Além do presente, refeições impressas em 3D e delícias cultivadas em laboratório. O futuro da comida é repleto de possibilidades emocionantes. Imagine imprimir refeições personalizadas em casa, adaptadas às suas necessidades nutricionais exatas e preferências de sabor. A impressão de alimentos em 3D tem o potencial de revolucionar a maneira como pensamos sobre comida. A carne cultivada em laboratório, também conhecida como carne cultivada, envolve o cultivo de carne a partir de células animais em um ambiente laboratorial. A carne cultivada em laboratório aborda muitas questões éticas e ambientais associadas à produção convencional de carne. Ela fornece uma forma mais sustentável e humana de atender à crescente demanda mundial por proteína. O futuro da comida. Uma revolução deliciosa. A jornada dos alimentos, da fazenda ao prato, é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca incessante pela eficiência. Das primeiras ferramentas aos avanços mais recentes em IA e robótica, temos buscado continuamente maneiras de produzir mais alimentos com menos esforço. Ao olharmos para o futuro, a tecnologia continuará a moldar a maneira como produzimos, distribuímos e consumimos alimentos. De refeições impressas em 3D a carne cultivada em laboratório, as possibilidades são ilimitadas. O futuro da alimentação não se resume à tecnologia. Trata-se de criar um sistema alimentar que nutra tanto as pessoas quanto o planeta. A história da comida é, em última análise, uma história de progresso humano e nossa determinação em criar um futuro melhor.